Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. A pregação da Palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, ninguém duvida. A celebração ou liturgia, outra coisa fantástica. Mas nem a pregação, nem a celebração se explicam sem a compaixão, a caridade. A evangelização e a celebração começam e terminam na caridade. Está tudo no Evangelho de hoje. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aí começa tudo, na compaixão. Jesus viu aquele povo que o procurava e lhe doeu o coração vê-lo tão necessitado, tão fragilizado. Para uma pessoa do interior como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. As ovelhas se dispersam, os carneirinhos viram presas fáceis para as feras e os ladrões. Não tem quem guie a um bom pasto. E olha que Jesus estava levando os discípulos para um lugar afastado, para eles descansarem um pouco, pois estavam voltando muito cansados de uma missão. Mas diante daquela cena, ovelhas sem pastor, esqueceu-se o cansaço e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho. O que será que Jesus ensinou àquela gente? Podemos imaginar, pois o que ele disse ao povo certamente é o que está no Evangelho. Ele explicava, contando parábolas, como Deus ama os seus filhos, como fica feliz quando um filho ou uma filha escolhe o bom caminho. Como o pai cuida das aves e das plantas, e mais ainda cuida de cada filho. E ainda, como são felizes aqueles que Deus ama. E Deus preza, antes de tudo, os mais pobres e os mais sofridos. Aí ele lhes falava do reino de Deus. Esse mundo fica melhor se Deus for obedecido como bom pai que é. E se cada filho for fraterno e bom com o seu irmão, com a sua irmã. Quanta coisa Jesus tinha para dizer àquele povo maltratado pela violência, pela doença, pela pobreza. E aqueles corações amargurados iam se enchendo de paz, de esperança. Riam com as histórias de Jesus. Imagine, o filho disse que ia, mas não foi, mas que malandro. E a festa que o pai fez para receber o filho que saiu de casa, festão. Mas aquelas moças que foram para o casamento esqueceram o óleo, mas que povo sem juízo. Gente, olha a hora. Quem falou olha a hora? Os discípulos. Mas já está ficando tarde, isso aqui é um lugar deserto, esse povo precisa voltar para casa. Já está tudo com cara de fome. Tenha paciência, Jesus, a conversa está muito boa, mas está na hora de mandar o povo embora. Mandar o povo embora? Como assim? Sem comer nada? Vocês providenciem alguma coisa. Aí a coisa esquentou. Providenciar nós? Aí eles foram pragmáticos, como muitos administradores de hoje. Gastar dinheiro para alimentar essa gente? Não tem dinheiro que chegue. Mande esse povo embora enquanto é tempo, eles se viram por aí. Olha a mentalidade deles, gastar dinheiro, despedir, mandar embora, não se sentir responsável por ninguém. E Jesus acalmou o grupo. Peraí, o que vocês têm aí para comer? Vão ver. 5 pães e 2 peixes? Tragam para cá.
Aí Jesus mandou todo mundo se sentar, formaram grandes grupos. Ele pegou aqueles poucos pães e peixes, deu graças a Deus, fez a oração da bênção dos alimentos, partiu, preste atenção a essa palavra, partiu, ia dando os pedaços aos discípulos para que eles distribuíssem com o povo. Depois dividiu também os peixes. O resultado você já sabe, e até a sobra recolhida foi grandiosa. Olha a mentalidade de Jesus: alimentar, pôr em comum, partilhar, repartir, dividir. Somos responsáveis uns pelos outros. Vamos guardar a mensagem. Antes de tudo, a compaixão. Jesus viu o povo e sentiu seu coração amargurado por vê-lo tão sofrido, tão fragilizado. Ele deixou de lado outro projeto e dedicou-se a ensinar-lhe muitas coisas. Isto é a evangelização. A evangelização é o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, que nos mandou Jesus como pastor e salvador. A evangelização nasce da compaixão e gera compaixão, caridade, amor a Deus e ao próximo. Antes de tudo, a compaixão. Era tarde, o lugar deserto, o povo faminto. Jesus envolveu os discípulos numa linda celebração. Pode ver que todos os detalhes lembram a última ceia, como se fosse uma preparação para a Santa Missa. A celebração nasce da compaixão de Deus pelo seu povo e de nossa compaixão pelo próximo. E gera compaixão, solidariedade, caridade, novas relações. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, versículo 34. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, hás de nos desculpar, porque nós continuamos a pensar igualzinho aos discípulos naquela cena da multiplicação dos pães. Vemos as situações de sofrimento e abandono e cruzamos os braços. Ficamos paralisados por nossa mentalidade pragmática. Não temos dinheiro, não temos condições, nem é responsabilidade nossa. A solução que temos é mandar embora, cada um se virá. Senhor, ajuda-nos em nossa conversão. Na evangelização e na celebração, aprendemos contigo outra forma de ver e agir. Sermos responsáveis uns pelos outros. Fazer alguma coisa com o que temos. E, sobretudo, confiar na providência de Deus que se manifesta na partilha e na solidariedade. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, agora incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Leia o Evangelho de hoje e no seu caderno espiritual anote a frase que mais chamar a sua atenção. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olá, Padre João Carlos, sua bênção. Sou uma filha de Deus do cantinho da Bahia. Sou muito feliz mesmo, por receber o Evangelho todos os dias e passar também para minhas amigas, para elas poderem meditar também. E é um aprendizado muito importante na minha vida. Porém, eu antes não sabia como meditar a palavra do Santo Evangelho. Eu aprendi com o Senhor, rezando, escutando a palavra, passo a passo, meditando, buscando compreender, pegando a minha Bíblia e lendo junto, marcando cada detalhe. E assim vou caminhando na graça de Deus. E meu prazer é conhecer o Senhor, e ainda irei em Recife com a fé em Jesus Cristo, conhecer a AMA, conhecer aí onde o Senhor faz as meditações da palavra. Muito obrigado. Então vamos ficar esperando a sua visita. Olha, gostei muito de saber que você toma sua Bíblia, acompanha o texto, vai marcando, riscando alguma parte, relendo. É assim que a gente vai criando mais intimidade com a palavra do Senhor. Deus a abençoe sempre mais. E para quem perguntou como fazer para acompanhar diariamente o meu programa Tempo de Paz no rádio, lá vai a resposta. Não havendo uma rádio que transmita o meu programa na sua localidade, é só você baixar o aplicativo da Rádio Amanhecer no seu celular. Não tem custo, só tem benefícios. 24 horas no ar, com música, reflexão e oração. Na Rádio Amanhecer, o programa tem 3 edições: 6 da manhã, 9 e 2 da tarde. A rádio está na lojinha de aplicativos do seu celular. É só baixá-la. Rádio Amanhecer. Até amanhã, se Deus quiser.